Olá, amados, estamos retomando os estudos de Êxodo, capítulo hoje 9, né? E só quero também, antes de mais nada, pedir um pouquinho de escusas aí, minha voz não está muito legal, fiquei meio rouco, talvez excesso de ar-condicionado, não sei, mas enfim, né? Estamos aí para continuar esse trabalho e é bom a gente estudar a Bíblia, é bom a gente estudar a Palavra de Deus, porque nela nós vamos encontrar vida, porque a Palavra do Senhor, ela realmente traz alento, traz ânimo, traz beleza, inclusive, ao nosso corpo físico, está escrito lá em Provérbios. Então, nós só vamos fazer bem ao meditarmos, estudarmos e entrarmos a fundo na Palavra de Deus, porque, além de tudo isso, né, a gente descobre tesouros, pepitas preciosas, e a gente se sente muito feliz, muito alegre, porque é Deus, né? Deus falando conosco aos nossos corações. Eu creio assim, firmemente, que é uma das coisas que mais Deus quer, com certeza é isso. Nós andamos em um mundo muito turbulento, um mundo em que muitas vezes as contrariedades, os problemas, as situações nos fazem tomar decisões estranhas, equivocadas por vezes até, mas justamente por isso nós temos a Palavra de Deus, que ela também quer nos ser algo que nos possa orientar no caminho que a gente deve seguir, para que a gente não incorra em erros, não que a gente esteja livre deles, né? Nós vamos viver a vida toda nossa tendo que pedir perdão por erros, por pecados, por isso, por aquilo, mas à medida que a gente se aprofunda nas coisas de Deus, cada vez menos, né, o pecado se torna uma realidade na nossa vida, ou seja, cada vez mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vive a santificação, vive a santidade. Então, como diz a palavra, convém que a gente seja santo, porque Ele é santo. Amém? Vamos ter uma palavrinha de oração, amados? Pai querido, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida de cada um que pode junto comigo também meditar nesse livro de Êxodo. E obrigado porque nós podemos buscar a Tua presença, a Tua face. Vem, Senhor, aqueça os nossos corações, fala conosco, purifica-nos de todo pecado, de toda iniquidade, limpa-nos, lava-nos e torna-nos, ó Pai, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Permita que essa palavra entre aqui no nosso coração, entre profundamente, faça realmente as mudanças que precisam ser necessárias dentro de nós. Como diz lá em Hebreus, discernindo juntas e medulas, na alma e espírito, para que, Senhor, o Teu poder prevaleça, a Tua presença prevaleça, o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Assim nós oramos desde já, agradecidos, porque Tu fazes muito além do que nós pedimos. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, vamos lá então, Êxodo capítulo de número 9. Aqui no capítulo de número 9, nós temos 3 pragas que serão anunciadas, né? Ou melhor, que são relatadas. Algumas delas nem foram anunciadas para o faraó, pelo menos a Bíblia não fala isso. A praga do número 5, a de 6 e a número 7. Bom, vamos então lendo cada sequência de versículos para a gente poder analisar cada uma delas. A quinta praga, então, lá no versículo do capítulo 9, versículo 1, até o número 7. Lá diz o seguinte: O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que ofereça culto a ele, né? Ou no caso, para ele, ao Senhor. Se não deixar e insistir em impedir o povo, saiba que o poder do Senhor destruirá o seu rebanho que está no campo. Morrerão os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, porque Deus mandará uma praga gravíssima. Mas a praga só atingirá os animais do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor determinou um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. E foi o que aconteceu, né? No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas dos rebanhos dos israelitas nenhum animal morreu. O faraó mandou verificar e viu que nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Apesar disso, continuou com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Então nós temos aqui a quinta praga, né? Que é uma espécie de peste, né? Algumas traduções falam em pestilência, a gente não sabe exatamente o que significa essa peste aqui, mas de qualquer jeito é uma praga muito severa
é uma peste mortal, né? Que doença, não sabemos exatamente, mas foi com certeza uma epidemia muito severa, porque atacou todo o gado do povo do Egito. Interessante que faz uma distinção entre o povo do Egito e o povo hebreu, mostrando que realmente isso era a mão de Deus, tá? Ou seja, não é algo que acontece naturalmente. Eu conheço histórias, inclusive, de um amigo meu, que ele mora lá em Urubici, ele tem uma fazenda, ele produz frutas, né? Lá naquela região lá. E eles são tementes ao Senhor, eles temem a Deus. E lá eles tiveram uma experiência muito interessante. Houve não lembro se foi uma chuva de granizo, se foi só uma chuva, mas enfim, houve uma tempestade muito forte. E eles oraram a Deus, pedindo para que Deus guardasse, porque estava justamente, acho que as frutas estavam começando a ficar maiorzinhas, e se aquela chuva pegasse, perderiam tudo. Eles oraram e pediram, e o Senhor guardou a fazenda dele. Isso aconteceu, eu conheço essa pessoa. E Deus guardou aquela fazenda, enquanto que as fazendas ao redor, praticamente todas elas, né, foram afetadas, algumas totalmente destruídas na sua produção de frutas. Então Deus, ele tem esse poder, sim, de fazer separação entre pessoas e pessoas, ou seja, aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Então, pessoal, esse trecho aqui também faz uma referência, lá no versículo 3, a camelos, né? E essa menção de camelos aqui pode ser considerada anacrônica, né? Ou seja, não, mas isso aqui depois encontra a veracidade, a autenticidade desse livro de Êxodo. Na verdade, nós temos que lembrar o seguinte, haviam caravanas vindo constantemente ao Egito, e com certeza muitos dos egípcios tinham investimentos, e nesses investimentos os camelos estavam envolvidos. Então havia sim camelos no Egito. E aí então, seguindo adiante lá no versículo de número 6, fala todo o rebanho. Claro que esse todo o rebanho aqui indica não apenas necessariamente, não necessariamente todos talvez tenha escapado um e outro, mas é muito comum a gente falar assim, mas todo mundo está doente, quando na verdade alguns estão doentes, né? Alguns aqui por exemplo, da minha casa, está todo mundo doente, né? A gente fala assim, todo mundo doente, não é que todo mundo esteja, mas o pessoal daqui de casa, todos eles estão doentes. Então, é uma expressão idiomática comum lá no Egito também, tá certo? Então, aliás, desculpe, no Egito não, no hebraico, e indica, sim, um grande número, né, está envolvido. E essa praga, então, ela recaiu sobre todos os animais que estavam nos campos, tá? Pois bem, seguindo adiante, nós vamos agora para a sexta praga, que está lá nos versículos 8 em diante, do 8 até o 12. Lá diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e Arão: peguem com a mão cinza de um forno, e Moisés jogará a cinza para o mar, diante do faraó. A cinza se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e esse pó vai produzir tumores que se abrirão em úlceras nos homens e nos animais em todo o Egito. E eles pegaram então a cinza do forno e se apresentaram ao faraó. Moisés jogou a cinza para o ar e ela produziu tumores que se abriram em úlceras nos homens e nos animais. Os mágicos que não conseguiram nem ficar de pé diante de Moisés, eles também ficaram cobertos de tumores, junto com o restante dos egípcios. Mas, e aí no versículo 12, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor os tinha prevenido de que isso aconteceria. Novamente aqui nós temos algumas particularidades interessantes, como nós vimos no versículo 7, que lemos antes, que também lá diz assim que o faraó endureceu o coração, mesmo apesar de toda a praga, de toda situação envolvendo o rebanho do povo do Egito. E agora de novo, né? Agora as pessoas são acometidas, tá certo? Não só os animais, mas as pessoas também são acometidas com essas úlceras. E ainda assim, apesar de tudo isso, o faraó diz: não quero nem saber, ele endurece o coração. E o interessante é que Deus avisa, tanto para Arão e Moisés, né, obviamente falando mais provavelmente com Moisés, de que isso iria acontecer. Ou seja, o faraó vai endurecer o coração. Não pense que agora, depois da sexta praga, a coisa vai andar. Não vai. Essa praga, inclusive, ela nem foi anunciada, porque quando eles vieram perante o faraó, tá certo? Eles chegaram lá diante do faraó, eles simplesmente pegaram a cinza que eles tinham, né? E jogaram.
Ou seja, aqui, pelo menos a Bíblia não diz que Moisés foi lá e anunciou: agora vem uma nova praga que vai fazer isso, isso, aquilo. Não, ele chegou lá, jogou, né, e o negócio aconteceu. Outra coisa interessante aqui, quando a gente lê na palavra, no versículo de número 8, fala sobre cinza, né? Cinza de um forno. Nós temos que lembrar o seguinte, né? Literalmente aqui essa cinza era aquela fuligem do forno. O forno, ele era um símbolo de riqueza comercial e também artística do Egito. Ou seja, tanto o comércio como as artes estavam envolvidas aqui. E assim como os problemas que antes surgiram vindo de desgraças dos recursos naturais, dos rios, terra e coisa e tal, agora a indústria fornece fonte para uma nova forma de praga que está acontecendo no Egito. E aí lá no versículo 9 fala de tumores que se arrebentam em úlceras. Um tumor doloroso, inflamado, ou abscesso, sei lá, poderia resultar nisso, né? Uma ferida que supura. A gente sabe que feridas, elas normalmente doem, principalmente quando né, aquela vermelhão fica aí ao lado da ferida. Isso é algo doloroso, normalmente não é fatal, mas nem por isso, apesar de não ser fatal, né, nem por isso significa que é uma coisa que incomoda pouco. Claro que o fato de ser fatal incomoda muitíssimo, lógico, não estou aqui querendo dizer que a questão da fatalidade é menos importância, não. O que eu quero dizer é que a questão da dor estava envolvida muito fortemente aqui. E aí lá no versículo 10, então fala que ele faz isso diante do faraó. Ele toma uma posição perante o rei para que ele não tivesse dúvida de que era Deus que estava no comando. Deus é que estava orientando, conduzindo, dirigindo todo esse negócio que estava acontecendo ali, né? E ali a gente percebe no versículo 11 que os magos, os feiticeiros do faraó, eles não só não conseguem imitar nada do que Moisés está fazendo aqui agora, mas eles também são acometidos, são miseravelmente acometidos, atacados por essa praga que foi lançada por Moisés. Então, aí lá no versículo agora, nós vamos ler do versículo 3 em diante, né? Nós temos aí mais uma tríade, essa tríade de juízos para vir, mas o fato é que Deus endurece o coração do faraó, para que ele não se submeta simplesmente, né, por causa de uma mera fraqueza humana, porque na verdade Deus queria realizar a sua grande obra. Não estamos aqui dizendo que, então o faraó ele não tem culpa porque Deus endureceu o coração dele. Nós temos que entender que no hebraico, quando Deus fala isso, ele sabe muito bem, com muita antecedência, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Ele sabia que o faraó ele estaria com seu coração duro. Por quê? Porque Deus deixou ele, largou ele. Se a gente ler Romanos 1, a gente vai descobrir que a pior coisa que tem é quando Deus larga, abandona e deixa o cara viver a sua vida, né, do jeito como ele quer. E mais ou menos Deus fez isso. Deus largou Moisés, abandonou ele. Ou seja, ele estava a seu bel prazer. Ele faria o que ele quisesse. Se entregaria às suas paixões infames, às suas práticas perversas, e era o que ele estava fazendo, tá certo? Então, por isso ele não podia temer a Deus, porque ele não temia nem um pouco a esse Deus, ele não tinha nem um pouco de temor desse Deus, ele desprezava, quem sabe no seu coração ele desprezava esse Deus, ele achava, não, os meus deuses é que são, os meus deuses é que vão prevalecer, no fim nós vamos ganhar. Quem sabe ele pensava desse jeito, não sei, né? Enfim. Pois bem, vamos lá então para a última praga desse capítulo número 9, que na verdade é a 7ª praga, e é uma praga que fala de uma chuva de muitas pedras. Pois bem, vamos lá. No versículo 13, né, em diante, nós vamos ler algumas coisas bem interessantes. Depois, o Senhor disse a Moisés: levanta-te bem cedo amanhã e diga ao faraó, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez, enviarei todas as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais, contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Versículo 15, pois eu já poderia ter destruído você e seu povo com uma peste mortal, que teria eliminado você da terra. Ou seja, eu já poderia ter resolvido o problema faz tempo. Mas eu conservei a sua vida para quê? Para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Vai continuar desafiando o meu poder? Vai continuar proibindo o meu povo para não deixá-lo ir? Amanhã, a esta hora, enviarei uma chuva de pedras sobre o Egito. E vai ser terrível. Nunca.
em toda a história do Egito. Desde que foi fundado, caiu uma chuva tão forte como a que vai cair amanhã. Agora trate de andar, recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, né? Porque os homens e os animais que estiverem no campo e os que não estiverem abrigados serão atingidos pela chuva de pedras e morrerão. Interessante que Deus fala para Moisés, diz, Moisés vai lá e fala tudo isso aí para o faraó. E, obviamente Moisés foi e falou tudo isso para o faraó. Mas aí lá no versículo 20 diz assim que alguns oficiais, interessante isso aqui, alguns oficiais do faraó temeram a palavra do Senhor e se apressaram em recolher os seus servos e seus rebanhos em abrigos, porque a praga seria para os que estivessem fora, no campo. Versículo 21, mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram no campo os servos e seus rebanhos. Né? E então o Senhor disse a Moisés, levante a mão ao céu, para que caia chuva de pedras sobre todo o Egito. Cairá sobre homens, sobre animais e sobre toda a plantação. Assim que Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor mandou trovões e chuva de pedras e raios caíram sobre toda a terra do Egito. A chuva de pedras e relâmpagos caíam sem parar. Nunca o Egito havia sofrido uma tempestade como aquela. Desde que se tornou uma nação, foi grande a destruição, né? Em toda a terra do Egito. E os animais e os homens que estavam no campo morreram. A chuva de pedras destruiu também toda a vegetação, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, que viviam os israelitas, não caiu a chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse assim, finalmente vejo que pequei. Confessou, o Senhor é justo. Eu e o meu povo erramos. Orem ao Senhor, pedindo que faça parar esses trovões e essa chuva de pedras. Façam isso e eu os deixarei ir. Vocês não precisam mais ficar aqui. Aí no versículo 29, Moisés respondeu, logo, depois que eu sair da cidade, vou levantar as mãos ao Senhor. E os trovões e a chuva de pedras cessarão. Isso será mais uma prova de que a terra pertence ao Senhor. Quanto à vossa majestade e aos seus oficiais, bem sei que não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos pela tempestade, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos porque ainda não tinham brotado da terra. Quando Moisés deixou o faraó e saiu da cidade, ergueu as mãos para o Senhor, e imediatamente os trovões, e a chuva de pedras pararam por completo. Assim que parou a tempestade, o faraó voltou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou o povo de Israel sair. O Senhor tinha dito a Moisés que isto iria acontecer. Pois então, essa é a sétima praga. Lá no versículo 14, Moisés fala para o faraó assim, todas as minhas pragas sobre o teu coração. Uma tradução diz isso, né? Essas últimas pragas não seriam simplesmente advertências e sofrimentos como as outras foram, mas elas não atacariam simplesmente a cabeça e os braços, mas elas penetrariam no próprio coração e iriam infligir uma ferida mortal no âmago, no íntimo do faraó. Calvino fala isso, né? Então, e é exatamente isso que acontece. Lá no versículo 15 fala, né, que esse faraó seria cortado da terra, ou seja, a dinastia dele seria, né, desprezada. De fato, nunca mais o Egito alcançou as alturas de poder e da glória que teve nessa dinastia. Ou seja, a partir desse momento, né, a dinastia e a glória do povo lá do Egito decaiu exponencialmente. E ali no versículo 16, ele diz assim, para isso te hei mantido. Isso eu acho muito interessante porque o faraó ele precisava experimentar a força e o poder de Jeová. E as experiências, o mundo inteiro iriam ver e passar e analisar tudo isso que estava acontecendo e perceber o grande poder e a mão poderosa, né, do nosso Deus. Tem um autor que diz assim que, como ambos, a rebeldia do homem natural contra a palavra de Deus e a vontade de Deus e a hostilidade do poder temporal contra o Senhor e o seu povo estavam concentrados em Faraó. Ou seja, ali parecia que havia realmente um ódio declarado, aberto, assim, terrível contra o Senhor, né? Isso, de um certo sentido, tipifica os nossos tempos, né? Porque a gente percebe que
só olhar a gente, é só a gente olhar à volta, nós vamos ver quantas pessoas desprezam Deus, né? Ou seja, o conflito do mundo contra Deus é uma realidade não apenas naquela época, mas nos dias de hoje também. Isso é interessante quando a gente entrega a vida para Jesus. Nós já adquirimos alguns inimigos, né, mortais. Isso é uma coisa muito impressionante. E aí no versículo 17 ele fala o seguinte: ainda te levantas, né? Ou seja, você ainda pensa que pode fazer alguma coisa, você ainda acha que tem poder para fazer alguma coisa, né? Deus meio que falando para o faraó, você é muito louco mesmo, né? E aí lá no versículo 19 se oferece uma oportunidade para os egípcios, inclusive, que vieram a crer na palavra de Jeová, que iriam se diferenciar daqueles que não creram. E aí no versículo 23, nós temos as que fala de chuvas e pedras, trovões, relâmpagos. Isso, de um certo jeito, não era conhecido no Egito como foi. Mas a fúria terrível dessa tempestade, ela nunca aconteceu lá no Egito. E agora estava se manifestando. Então, amados, como estava falando no versículo 27, nós vemos que situações de catástrofe muitas vezes fazem o homem gritar de medo, de desespero, e muitas vezes elas gritam por Deus, só que isso muitas vezes é apenas uma palavra jogada mais ao vento, porque essas convicções, entre aspas, esses arroubos, né, de busca por Deus não são resultado de uma convicção de pecado, não. O cara não se arrependeu dos seus pecados. Ele apenas viu as circunstâncias acontecendo, viu o terror do momento que está vivendo, e ele pensa assim, alguma coisa eu preciso fazer. No desespero ele busca por Deus. Muitos até acham Deus nesse desespero, mas uma boa parte não acha Deus, porque na verdade muitos não querem buscar Deus, e no seu coração eles têm bloqueios contra Deus. E mesmo quando falam de Deus, é interessante que muitos ateus dizem, meu Deus, né, com uma forma de... Só que, claro, com certeza o Deus deles não é o nosso Deus, o Senhor Jeová. Mas, enfim, né, no versículo 27 nós vemos essa coisa acontecendo aqui com o faraó. Ele ficou com receio das circunstâncias, o temor do Senhor no coração dele nunca houve. E aí nos versículos 29 e 30, Moisés manifesta novamente, né, o supremo controle de Jeová. Só que também, claro, Moisés não tinha ilusões em relação ao faraó. Ele sabia que o faraó não iria se arrepender, né? Ele temia a tempestade que estava vindo, que estava acontecendo, mas não temia o Senhor, que fez a tempestade acontecer. Isso é triste isso aí, né? Versículo 31 fala do linho e da cevada, que na maneira como apresenta para nós temos a convicção e a certeza de dizer que esse mês em que aconteceu, essa praga foi o mês de fevereiro, por causa, né, do tempo de brotar e desenvolver dessa planta. E ali no versículo 32 fala do trigo e do centeio, né? Ela fala, a espelta, só para a gente colocar isso, né? É uma qualidade de trigo, é um tipo de trigo, mas é uma qualidade um pouquinho inferior ao trigo. E o centeio ainda não era muito conhecido no Antigo Egito, mas aqui, nesse momento, nós vemos que ele já está começando a se disseminar. E esses cereais, eles amadurecem um mês depois do linho e da cevada, como nós vimos lá no versículo 31. Pois bem, amados, nesse capítulo nós vimos algumas coisas importantes e nós vimos como o coração de um homem pode ser duro e continuar duro mesmo depois das circunstâncias envolvidas. Eu muitas vezes gosto de dizer que a gente, quando passa por problemas difíceis na vida, nós podemos fazer duas coisas: ou a gente culpa Deus ou a gente busca Deus. E aqui nós vemos, na verdade, o faraó culpando Deus, né? Tanto é que ele engana para Moisés e diz, lá vai lá, acaba com essa praga, termina tudo, porque quando eu terminar eu vou deixar vocês irem embora. Obviamente era um engodo, havia um engano, ele estava enganando Moisés e todo o povo de Israel. Que não seja assim a minha e a sua vida, que não sejamos nós pessoas que enganam, que acham que estão fazendo algo, né,
que estão no controle, vamos assim dizer, da situação, mas na verdade não estão no controle, né? Quem está no controle é o Senhor. E por isso eu e você, nós fazemos muito bem se a gente submeter a nossa vida ao controle dele, do Senhor. Vamos orar? Pai querido, queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, queremos colocar o nosso coração diante de ti e dizer-te para que tu mesmo nos transformes, nos mudes, nos dês um coração novo, um coração que busca a tua presença, que busca a tua face, que teme verdadeiramente a ti, como Deus e Senhor soberano do universo. Não um coração, né, um temor baseado nas circunstâncias, no medo dos efeitos do problema, não. Mas um temor que seja baseado no amor que nós podemos ter em Cristo Jesus, em Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Derrama o Teu fogo, Tua glória, Tua presença. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado na vida de cada um, para que Cristo cresça cada vez mais em nossos corações. Abençoa, guarda e protege-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém.